O vento vinha do norte, frio, constante e com um som que parecia chamar alguém pelo nome. Emília apertou o cachecol contra o pescoço e olhou para o horizonte. O mar se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Um espelho cinza, profundo e inquieto, o táxi parou na curva e o motorista apontou para o alto do penhasco. Ali, solitário entre pedras e névoa, estava o farol. É aqui, senhora. Ninguém mora lá há anos. Ela sorriu, com aquele tipo de serenidade que só quem vive de memórias entende. Pagou a corrida e ficou observando o carro desaparecer estrada abaixo. O farol era maior do que imaginava. As paredes brancas estavam manchadas de sal e tempo, mas a estrutura permanecia firme, menos como alguém que já enfrentou todas as tempestades. Emília subiu os degraus de pedra, carregando uma mala pequena e uma pasta de couro cheia de documentos antigos. O som do vento se misturava ao das ondas. Cada passo parecia ecoar histórias esquecidas. Dentro, o ar era frio e cheirava papel molhado. As janelas deixavam entrar faixas de luz dourada. O chão de madeira rangia a cada movimento e, no centro da sala, havia uma mesa coberta de pó e um relógio. Parado, 17h42, ela anotou o horário no caderno, um hábito antigo. Tudo que o tempo esquecia, ela registrava sobre a mesa. Havia uma caixa de ferro enferrujada, trancada, mas a chave estava bem ao lado, envolta por uma fita azul desbotada. Emília hesitou por um instante, como se o ar pedisse silêncio. Depois, com um leve clique, abriu a caixa. Dentro, um maço de cartas, amareladas, algumas rasgadas, todas assinadas com as mesmas iniciais, LM Lucas Moraes. Ela pegou a primeira, o papel estava frágil, o cheiro de sal e tinta misturado. As palavras escritas à mão tremiam menos, mas eram firmes o bastante para atravessar o tempo. Helena, hoje o vento trouxe o som do teu nome. Se um dia ele soprar do norte, sei que vais me ouvir. Emília sentiu um arrepio leve na nuca. N, U pelo frio, mas por algo que não sabia nomear. Fechou os olhos por um instante, e o som do mar pareceu mudar. Agora, o vento batia nas janelas, compassado como se alguém lá fora tentasse chamar. Toque, toque, 3 batidas suaves. Nada mais. Ela se aproximou da porta, olhou pela fenda, menos apenas névoa e a luz distante do pôr do sol. Mas, quando se virou, a caixa de cartas, que deixara fechada, estava aberta novamente. E sobre a mesa, uma das folhas soltas havia se movido sozinha, revelando uma frase escrita em tinta mais recente. Bem-vinda de volta. O relógio, parado havia anos, moveu o ponteiro por um segundo. Tique. Emília deu um passo para trás, o coração acelerando. A luz do farol piscou lá fora, como se tivesse acabado de despertar. E, pela primeira vez, ela ouviu o som da própria respiração se misturar ao do vento. Um som que, curiosamente, parecia chamá-la pelo nome. Emília. O dia amanheceu cinza. O vento do norte continuava soprando, trazendo o cheiro salgado do mar e o som distante das gaivotas. Emília acordou cedo. A noite havia sido longa, não por causa do frio, mas por causa da voz que ela jurava ter ouvido. Emília! Era impossível, e mesmo assim parecia real. Na cozinha improvisada do farol, ela acendeu o fogão antigo e preparou café. O som da chaleira fervendo se misturava ao do mar lá fora, num ritmo que lembrava batimentos do coração. Enquanto esperava, seu olhar caiu sobre a caixa de ferro. Ainda aberta, as cartas intactas, mas algo nela a chamava, menos como se o papel guardasse calor. Sentou-se à mesa e pegou uma delas. O envelope estava datado, 15 de março de 1973. A caligrafia era firme, elegante, mas com leves tremores nas últimas linhas. Helena, hoje o mar está agitado. O vento sopra mais forte e o farol parece cansado de tanta escuridão. Às vezes penso que o tempo me esqueceu aqui, mas quando fecho os olhos, ainda ouço o som da tua voz misturado ao das ondas. Emília parou. O nome Helena soou
estranho, familiar de algum modo que não sabia explicar. Virou a folha. Na parte de trás, em letras menores, uma assinatura. Lucas Moraes. Ela abriu a segunda carta. O papel estava um pouco mais gasto, mas a tinta ainda resistia ao tempo. Dizem que o mar devolve o que o humor deixou cair. Talvez por isso eu continue esperando o vento certo. Se ele soprar do norte, sei que trará de volta que perdi. O vento entrou pela janela, levantando uma das folhas e espalhando o cheiro de sal pela sala. A chama do fogão balançou levemente. Emília olhou para fora. O céu estava limpo menos, mas o ar inquieto. Ela passou o resto da manhã lendo carta após carta. Cada uma era um pedaço da alma de alguém preso no tempo. Todas terminavam da mesma forma. Teu, sempre que o vento permitir. Quando chegou a última, notou algo diferente. O envelope não estava selado e não havia destinatário. Dentro, uma única frase para quem encontrar esta caixa. O farol ainda guarda luz. O relógio na parede. Aquele que ela havia visto parar em 17h42 voltou a se mover. Tic-tac, tic-tac. Emília se levantou, assustada, mas fascinada. O ponteiro dos segundos girava sozinho, até parar novamente, 17h43. Um minuto, apenas um minuto, mas suficiente para mudar o ar da sala do lado de fora. O mar começou a bater mais forte nas rochas. As gaivotas fugiram em círculos e o vento pareceu se concentrar em volta do farol, como se soprasse apenas ali. De repente, a porta dos fundos se abriu sozinha e um envelope leve, que não estava antes, escorregou pelo chão até os pés de Emília. Ela se abaixou, pegou o papel. Era novo, limpo, sem pó e na frente, com a mesma caligrafia, 2 palavras para Emília. O coração dela acelerou. Virou o envelope com as mãos trêmulas. Não havia selo, nem data, apenas uma linha escrita a tinta azul. Quando o vento soprar do norte, não feche a janela. Um trovão distante ecoou sobre o mar, apesar de o céu continuar claro. Emília respirou fundo. Guardou a carta no bolso e olhou para o alto do farol, onde a lanterna principal, menos apagada há décadas, refletia um brilho curto, como se uma fagulha de luz tivesse piscado por um instante. Tic, o relógio moveu-se de novo e, pela segunda vez, ela ouviu o som do vento sussurrar entre as paredes de pedra. Ele ainda está aqui. A noite caiu sobre o farol e o vento continuava vindo do norte, menos mais calmo agora, mas ainda com aquele tom de quem guarda segredos. Emília ficou na varanda por um tempo, olhando as luzes distantes dos barcos que cruzavam o horizonte. O som das ondas era ritmado, como se o mar respirasse. Ela tentou se convencer de que tudo era coincidência menos as cartas, o relógio, a voz, mas havia algo naquele lugar que não podia ser explicado apenas com lógica dentro do farol. A chama da lamparina balançava, projetando sombras nas paredes. Sobre a mesa, a carta que ela recebera menos aquela com seu nome, menos ainda estava aberta. Emília passou os dedos sobre o papel e sentiu um arrepio leve. A tinta parecia fresca, como se tivesse sido escrita há poucos minutos. De repente, o som do mar mudou, mais grave, mais próximo, e, entre o som das ondas, ela ouviu algo diferente, um murmúrio baixo, quase imperceptível. Emília, ela se levantou, o coração acelerado. Olhou para a janela, nada além da escuridão e do reflexo da luz do farol. Mas o som continuou, fraco, porém nítido. Você leu o que eu deixei? O vento entrou com força, espalhando as cartas pela sala. As folhas giravam no ar, como se dançassem com o som da voz. Emília tentou recolhê-las, mas parou quando percebeu. As cartas estavam se movendo sozinhas, formando um círculo no chão. No centro, uma única folha ficou em pé. Pressa por nada, era uma nova carta. Ela se abaixou, as mãos tremendo, e leu: O farol fala com quem escuta o vento.
e o vento fala com quem acredita. Ela levou a mão ao peito, tentando controlar a respiração. A chama da lamparina quase se apagou, mas voltou a brilhar mais forte, iluminando o quadro pendurado na parede. Era o retrato do antigo guardião do farol, Lucas Moraes. A pintura parecia diferente da última vez que olhara. Os olhos menos antes opacos agora tinham brilho. Um reflexo de luz. Um trovão distante ecoou sobre o mar. Emília deu um passo para trás e por um instante jurou ver o rosto do homem na pintura se mover, tão sutil quanto o piscar de um farol ao longe. Não tenha medo. A voz veio de novo, desta vez clara, como se estivesse ao lado dela. Ela girou o corpo, mas estava sozinha. A lamparina balançou. A janela se abriu de repente. O vento soprou tão forte que o relógio caiu da parede. E quando ela o ergueu do chão, o ponteiro estava parado em 17h43. A mesma hora em que tudo começou, do lado de fora. As ondas batiam com força nas rochas, mas o som delas não era mais apenas ruído. Era melodia, um ritmo com pausas e intervalos, como se alguém estivesse escrevendo uma mensagem dentro da água. Emília fechou os olhos, deixando o vento tocar o rosto. E entre os sons do mar, ouviu novamente a voz menos suave, profunda, carregada de saudade. Eu esperei o vento certo. E ele finalmente voltou. As lágrimas vieram sem aviso. Não de medo, mas de algo que ela não entendia. Um reconhecimento, sem explicação, como se aquela voz tivesse vivido em algum lugar dentro dela. Emília respirou fundo, segurando o relógio nas mãos. O metal estava quente, como se guardasse o pulso de alguém ainda vivo. Lucas! Ela sussurrou, sem saber por que conhecia o nome. E, do lado de fora, a luz do farol acendeu por si só, forte e constante, como um coração voltando a bater. O vento havia parado. Pela primeira vez desde que chegara, o farol parecia em silêncio. Emília passou a manhã catalogando as cartas, organizando-as por data e assinatura. Quase todas eram de Lucas Moraes, datadas entre 1971 e 1973, mas havia uma diferente, sem envelope, sem data e com um papel ainda branco, como se tivesse acabado de ser escrito. Ela passou os dedos pela superfície lisa. A textura era fria, mas por um instante teve a impressão de sentir algo se mover sob a ponta dos dedos, menos como se as palavras estivessem prestes a nascer ali. Deixou o papel sobre a mesa e se afastou. Foi até a janela, abriu-a, deixando o vento do norte entrar outra vez. O som do mar subiu pela encosta, misturado ao canto distante das gaivotas. E então, algo aconteceu. A chama da lamparina tremeu, as cortinas se moveram, e a folha branca deslizou sozinha pelo tampo da mesa, parando diante dela. Emília voltou, hesitante. A tinta azul começava a aparecer, linha por linha, como se uma mão invisível estivesse escrevendo do outro lado do tempo. Ela leu, o coração disparando. Para Emília, quando o vento soprar do norte, abra a janela, eu estarei lá. A caneta caiu da mão dela. O nome estava ali, o seu nome, mas aquela carta menos a caligrafia, o estilo, era igual às outras, escritas 50 anos antes. Como alguém poderia ter escrito aquilo se ela nem sequer existia naquela época? O som do vento aumentou, preenchendo a sala. As folhas antigas começaram a girar no ar, e uma delas colou na janela aberta. Emília se aproximou. Era outra carta de Lucas, a data 3 de abril de 1973. Helena, sonhei com um farol vazio, mas alguém estava lá. Uma mulher de olhos verdes. Ela lia minhas cartas e chorava. O papel escorregou de suas mãos. As pernas tremeram. Ela caiu de joelhos no chão, encarando o nada. O som do mar entrando pelas frestas da porta. A luz do farol piscou. Uma vez. Depois outra, como se alguém estivesse tentando chamar.
Ela se levantou devagar, subiu as escadas estreitas em direção à torre. Cada degrau rangia sob os pés. O ar se tornava mais frio à medida que subia, e a luz pulsava em intervalos regulares, como batimentos de coração. Quando chegou ao topo, viu o painel de vidro coberto de poeira, mas por dentro. A lâmpada girava sozinha. No reflexo do vidro, por um instante, ela viu o rosto do homem Ene atrás dela, mas dentro da luz. Olhos escuros, expressão calma, Lucas. A voz ecoou, suave como o próprio vento. Agora você entende, não é? Emília encostou a mão no vidro. O calor da luz atravessou seus dedos. Eu escrevi para o tempo, disse a voz. E o tempo respondeu. Ela desceu correndo o bolto. Sala pegou novamente a carta com o nome dela, a tinta ainda úmida. E no canto inferior, embaixo da assinatura, uma nova frase havia aparecido. O tempo não separa o que o vento ainda carrega. Emília respirou fundo, olhou para o mar, onde as ondas batiam nas pedras em compassos lentos. Tic, tac, o relógio moveu-se mais uma vez. 17h44, e naquele minuto ela compreendeu que o farol não era apenas um lugar, era uma ponte entre o ontem e o agora, entre o que foi e o que ainda é. O dia começou calmo demais. O mar estava liso, sem ondas, sem vento menos, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Emília passou a manhã reorganizando os papéis, mas a cada hora que passava, o céu ficava mais pesado e um som distante, grave, começava a ecoar no horizonte quando olhou pela janela. Viu nuvens se formando sobre o mar, espessas e escuras, como tinta derramada sobre o céu. O primeiro trovão veio no início da tarde. O som reverberou pelas paredes do farol, fazendo as janelas vibrarem. Emília tentou fechar as cortinas, mas o vento entrou com força, espalhando as cartas por toda a sala menos outra vez. As folhas giravam no ar, caindo no chão como pétalas de uma história que se repetia no meio delas, uma carta que não estava ali antes. Quando o vento do norte se levantar, volte ao topo, eu estarei esperando. Assinatura, Lucas Moraes. O farol tremeu com o impacto de mais um raio. O som da chuva começou a bater nas paredes de pedra. Lá fora, o mar ruja, não como inimigo, mas como alguém pedindo para ser ouvido. Emília subiu as escadas correndo, a luz do corredor piscando a cada trovão. O vento vinha por entre as frestas, trazendo o cheiro forte de sal e ferro. Quando chegou ao topo, a sala do farol estava completamente iluminada. A lâmpada, que não acendia há 50 anos, brilhava agora com uma luz intensa, dourada, girando lentamente. E ali, no meio daquela luz, uma figura, um homem, com o casaco escuro molhado, o rosto parcialmente coberto pela sombra, mas com os mesmos olhos que ela vira no retrato. Lucas, ele estava de pé, olhando o mar, como se o tempo inteiro tivesse apenas esperado aquele momento. Emília não sabia se devia correr ou falar, mas as palavras saíram sozinhas. Ele se virou devagar. O vento cessou por um segundo e o silêncio preencheu o mundo. Eu te disse que estaria aqui, respondeu ele. Ela deu um passo à frente, a luz do farol passando entre os dois, dividindo-os em sombra e claridade. Mas como? Sussurrou ela. Não importa o quando, disse ele, com voz serena. O vento me trouxe. Um raio cortou o céu, iluminando o vidro ao redor. A água batia nas janelas, mas dentro da sala tudo permanecia seco, menos como se o tempo tivesse parado ali. Lucas caminhou até o centro da sala. A luz girava devagar, refletindo em seu rosto. Ele parecia vivo, real, mas algo nos olhos dele era diferente. Um brilho antigo, feito de memória e saudade. Por que eu? Perguntou Emília, a voz quase se perdendo na tempestade. Ele sorriu, aquele sorriso calmo de quem já conhece as respostas antes das perguntas. Porque você acreditou, o som do vento aumentou.
A torre balançou levemente. Lá fora, o mar subia, as ondas quebrando contra as pedras com força. Lucas estendeu a mão. N, o para tocar lá, mas para mostrar algo na palma, um pequeno relógio de bolso, prata, antigo, com as iniciais LM gravadas, tudo que o tempo leva. Ele traz de volta, quando alguém o escuta, a luz girou mais rápido. O som do mar se tornou ensurdecedor. Emília segurou o corrimão, os cabelos soltos batendo no rosto. Lucas sorriu uma última vez. Antes de ser envolto pela luz do farol, o vento vai te mostrar o resto. Um clarão tomou a sala. Emília fechou os olhos. E, quando abriu, Lucas não estava mais lá. Somente o relógio caído no tchê. Ainda marcando 17h45, a tempestade parou tão rápido quanto começou. O farol apagou. O som das ondas voltou ao ritmo normal. Emília se ajoelhou, pegou o relógio e o segurou contra o peito. O metal ainda estava quente e dentro do silêncio ela ouviu, fraco, distante, mas claro como o próprio vento. Obrigado por abrir a janela. O silêncio depois da tempestade era estranho. Nem as gaivotas gritavam, nem o mar parecia se mover. Emília permaneceu sentada no chão da torre, segurando o relógio de bolso nas mãos. O metal frio contrastava com o calor que ainda vinha do seu peito. Lá fora, o céu clareava lentamente, mas a luz do farol, menos aquela que brilhara com tanta força, agora estava apagada. Ela levantou-se, ainda trêmula, e desceu os degraus com cuidado. A cada passo, o som dos ecos antigos voltava menos, como se as paredes guardassem o que o vento dizia. Na sala principal, as cartas estavam espalhadas pelo chão, mas algo nelas havia mudado. Os papéis não estavam mais amarelados, e a tinta parecia fresca, como se tivessem sido escritas ontem. Emília se ajoelhou e começou a recolhê-las, uma por uma, e à medida que as tocava, as palavras pareciam ganhar voz dentro de sua mente. Se o tempo se partir, que o vento junte os pedaços, há quem diga que o mar leva. Eu digo que o mar devolve. E se o amor for feito de memória, então nunca morre menos, apenas muda de lugar. Ela respirou fundo, o ar parecia diferente, mais leve, como se o farol estivesse de novo vivo. Sobre a mesa, uma das cartas estava aberta, mas ela não se lembrava de tê-la tocado na folha. Em letras firmes e suaves, um texto novo, nunca visto antes. Emília, se você está lendo isto, o tempo finalmente entendeu o que o vento tentou ensinar. Há 50 anos escrevi estas cartas para Helena, mas talvez nunca tenham sido para ela. Talvez sempre tenham sido para você. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela percebesse. Era impossível, mas o impossível parecia ter se tornado natural ali. Ela olhou para o relógio na mão. O ponteiro dos segundos movia-se devagar, cada tic-tac soando como um sussurro. E então a voz dele, menos a mesma voz que ouvira no vento, voltou. Suave, serena, como se falasse de dentro da própria luz. O farol não guarda luz, guarda tempo. E o tempo guardou você. A chama da lamparina brilhou mais forte, projetando a sombra de um homem na parede. Lucas, não em carne e osso menos, mas em luz, em reflexo, em lembrança viva. Ele parecia olhar diretamente para ela. Por que você ficou? Perguntou Emília, a voz embargada. Lucas sorriu, calmo, como quem carrega a eternidade nos olhos. Porque o vento não me deixou ir, porque ainda havia uma carta sem destino. A sombra se aproximou um pouco, o relógio em sua mão brilhou, e os ponteiros começaram a girar para trás. As paredes do farol tremeram. O som do mar ficou distante, como se o tempo estivesse respirando ao contrário. Emília olhou para o reflexo e viu uma cena se formar dentro da parede, um flash do passado. Lucas, mais jovem, escrevendo à luz de uma vela. A chuva batendo nas janelas. Ele levantou o olhar, como se soubesse que estava sendo visto. Se um dia o vento trouxer alguém, diga a ela que o farol
nunca dorme. A luz da lamparina piscou e a imagem desapareceu. Emília ficou parada. O coração misturado entre o medo e a gratidão, ela sussurrou, como se ele ainda pudesse ouvir. Eu encontrei suas palavras. Lucas, o vento soprou do norte, entrando pelas janelas, fazendo as cortinas dançarem como se fossem feitas de memória. E, entre o som do ar, a voz respondeu, então eu posso descansar. Emília fechou os olhos. Um raio de sol atravessou as nuvens, atingindo o vidro do farol, iluminando toda a sala. Ela segurou o relógio contra o peito. O ponteiro parou menos 17h46. Obrigada por guardar o tempo comigo, disse ela. Lá fora, o mar voltava a respirar em ondas calmas e compassadas. O farol, silencioso, parecia observar o horizonte. E, por um breve instante, Emília viu algo brilhar entre as águas menos, como se alguém tivesse deixado ali um último adeus, feito de luz e vento. A tarde descia dourada e o vento voltara a soprar do norte. As nuvens se abriam lentamente, deixando o sol tocar a torre do farol como uma bênção antiga. Emília estava sozinha. A casa cheirava a maresia e papel antigo. Tudo parecia quieto menos, mas não morto. O ar tinha a calma de algo que finalmente entendeu seu propósito. Ela caminhou até a mesa, aonde o relógio e as cartas estavam lado a lado. O ponteiro marcava 17h46. A hora em que Lucas dissera seu último adeus através do vento, havia uma carta diferente das outras. Fechada, selada com cera azul. No verso, apenas 3 palavras escritas com caligrafia firme. Para quem ficou, Emília. Hesitou. As mãos tremiam, mas ela rompeu o selo e abriu o envelope. Dentro, o papel ainda estava úmido, menos como se tivesse atravessado o mar para chegar até ali. A letra era de Lucas, mas o tom era diferente. Emília, se estás lendo isto, então o tempo completou o que o vento começou. Eu esperei muitos anos sem saber por quem esperava. Escrevi cartas para uma ausência, e o farol manteve acesa a luz por alguém que eu ainda não conhecia. Agora entendo. O destino não erra. O endereço menos apenas atrasa. A entrega, as lágrimas começaram a descer devagar. Ela segurou a folha com cuidado, como quem segura algo vivo. O texto continuava. Há 50 anos escrevi para Helena. Mas talvez Helena fosse apenas um nome para o futuro. Você, Emília, é a resposta que o tempo prometeu. Não vim pedir nada, só agradecer por ter ouvido o que o vento dizia. Quando ninguém mais acreditava, a letra mudava no final, como se tivesse sido escrita com pressa, ou talvez por outra mão. Se o farol apagar, não temas. A luz vive em quem o acendeu. E se um dia o vento te chamar de novo, não é o tempo voltando, é o amor dizendo obrigado. A tinta parava aí, mas o papel ainda guardava marcas de palavras nunca escritas, como se o ar as tivesse completado sozinho. Emília deixou o papel sobre o peito, encostou a testa na mesa e chorou, silenciosamente. Como se cada lágrima fosse uma palavra que ela também precisava devolver ao tempo. O vento soprou pela janela, levantando as cortinas. As cartas se moveram, dançando em círculos leves sobre o chão no meio delas. A luz do pôr do sol atravessou o vidro e refletiu diretamente sobre o relógio. 17h47. Ela se levantou, devagar, pegou o relógio, abriu a tampa. Dentro, em vez de ponteiros, havia agora um pedaço do papel da carta. Uma única frase escrita em letra minúscula. O amor também é tempo. Lá fora, o sol tocava o mar. A água cintilava em tons de ouro e azul, como se o oceano tivesse virado espelho do céu. Emília saiu até a varanda, sentindo o vento no rosto. Olhou o horizonte e sussurrou. Ele finalmente descansou. Por um instante, achou ver uma silhueta no meio da luz, menos um homem de casaco escuro, olhando para ela com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. O farol piscou uma última vez. 1, 2, 3 luzes.
Depois apagou suavemente, como quem diz, chega, mas o mar continuava brilhando, com uma faixa dourada que seguia até o infinito. Obrigada por me deixar voltar, ela murmurou. E o vento respondeu, suave e certo, carregando de volta as palavras que o tempo ainda queria ouvir. O amor nunca parte menos, apenas muda de forma. O silêncio depois da despedida era diferente de todos os outros. Não era vazio, era paz. O vento do norte soprava leve, como um sussurro cansado que finalmente podia descansar. Emília caminhou até a varanda. O mar refletia o céu em tons de dourado e azul. O sol se despedia devagar, derramando a última luz sobre o farol. Tudo estava em ordem. As cartas empilhadas com cuidado, o relógio parado em 17h47, a lamparina menos ainda acesa, mas prestes a se apagar sozinha, como quem entende que o trabalho terminou. Emília se sentou à mesa. O vento fazia as páginas do caderno se moverem devagar, e ela começou a escrever. Hoje o farol ficou em silêncio. E, mesmo assim, eu ouvi. Há vozes que não precisam de som, só de alguém que as escute. Ela levantou os olhos e observou o mar. As ondas vinham suaves, batendo contra as rochas como batidas de um coração distante. Fechou o caderno e o colocou dentro da caixa de ferro. Ao lado, guardou o relógio e a última carta. Depois, trancou a tampa com a mesma chave azul que encontrara no primeiro dia. Um ciclo havia se fechado. Do lado D, as gaivotas voltaram a voar, o céu estava limpo, e o som do farol menos antes, cheio de ecos. Agora era apenas o som do vento. Emília passou os dedos na parede de pedra, como quem agradece a uma velha casa por tê-la abrigado. Obrigada, disse baixo, por guardar o que o tempo esqueceu. Desceu os degraus devagar. A cada passo, o ar parecia mais leve, como se o farol estivesse exalando as últimas lembranças. Quando chegou à porta, parou, virou-se para olhar o interior pela última vez. A luz do pôr do sol atravessava as janelas, colorindo tudo de âmbar e ouro. Por um segundo, achou ver uma silhueta junto à escada, como uma sombra feita de vento e luz. Lucas sorrindo silencioso, ela fechou os olhos e sorriu de volta. Não havia dor, só um tipo de saudade boa, daquelas que não pesam menos, apenas aquecem. Deu um passo para fora. O som das gaivotas e do mar misturados ao perfume de jasmim do campo. O vento tocou seu rosto, suave, como uma despedida gentil. Vai, o vento ainda precisa de ti, parecia dizer a voz do farol. Emília desceu o caminho de pedra. A maré estava baixa e o mar calmo como nunca estivera. Ela olhou para trás uma última vez. O farol, recortado contra o céu, já não brilhava, mas parecia respirar. Algumas luzes não precisam estar acesas para iluminar. Quando o sol desapareceu no horizonte, o vento mudou de direção. Agora vinha do sul, trazendo o cheiro de terra, de recomeço, e, por um instante, bem antes de a noite tomar conta, o farol piscou uma última vez. Apenas uma, como se dissesse, ainda estou aqui. Os anos passaram como o vento, sem pressa, mas sem nunca deixar de tocar o mar. A casa do farol agora fazia parte de um pequeno museu costeiro. As paredes foram restauradas, mas ainda guardavam o mesmo cheiro de sal e lembrança na placa de entrada. Uma inscrição simples, o farol e as cartas do vento, uma história que o tempo escolheu guardar. Emília agora tinha cabelos grisalhos e mãos delicadas marcadas pelo tempo. Ela trabalhava como curadora do próprio museu, cuidando das cartas que um dia o vento lhe trouxe. As manhãs eram calmas e ela gostava de abrir as janelas para deixar o vento entrar. Dizia que o farol ainda falava menos, mas apenas com quem sabia escutar. Certa tarde, uma menina apareceu. Devia ter uns 8, talvez 9 anos. Tinha os olhos verdes como o mar e o mesmo jeito curioso de quem nasceu para fazer perguntas. A senhora é a mulher do farol?
Perguntou ela, Emília Sório. Sou só quem ficou para cuidar da luz. A menina olhou em volta, encantada com as cartas expostas. Hábia, decenas todas emolduradas sob o vidro, mas uma, no centro, chamava mais atenção. O envelope azul, com as palavras escritas à mão. Para quem ficou? Quem escreveu essa? Quis para saber a menina. Um guardião, respondeu Emília. Ele cuidava da luz, mesmo quando ninguém mais acreditava que ela voltaria a brilhar. A garota olhou para o alto da torre, onde o farol permanecia apagado. E ele ainda brilha. Emília desviou o olhar para o mar, onde o vento soprava suave, levantando pequenas ondas douradas pelo sol da tarde, só quando o vento vem do norte. A menina riu, como quem não entende, mas quer acreditar. De repente, uma rajada leve atravessou a sala. As cortinas se moveram e o envelope caiu de uma das prateleiras. As duas se aproximaram. Era um envelope antigo, mas o papel ainda limpo, como novo. Emília o pegou com cuidado, virou e leu o que estava escrito para quem ouvir o vento outra vez. Ela olhou para a menina. O sorriso pequeno da criança era o mesmo que o vento costumava ter antes de mudar de direção. Quer abrir? Perguntou Emília. A garota assentiu e, com dedos curiosos, rompeu o selo. Dentro, uma folha simples, com uma única frase: a luz vive em quem acredita. A menina levantou o olhar, os olhos brilhando sob o reflexo do sol. Foi ele? Sim. Sim, respondeu Emília com voz baixa. O vento nunca esquece o caminho de volta. Do lado de fora, o ar começou a mudar. As nuvens se abriram e uma corrente de vento atravessou a torre, fazendo o sino antigo da varanda tocar. A menina correu até a janela. Olha, a luz! Emília levantou-se devagar. No alto da torre, a lâmpada do farol brilhava menos suave, constante. Banhada pela cor dourada do entardecer, ela encostou a mão na parede de pedra fria, como quem cumprimenta um velho amigo, e por um instante ouviu de novo menos aquela voz calma, familiar, misturada ao som do mar. O tempo cumpriu a promessa. Emília fechou os olhos e sorriu. O vento passou pelos cabelos dela, carregando o som das gaivotas e o perfume do sal. Obrigada, ela sussurrou, por ainda estar aqui. A menina a observava em silêncio. A senhora fala com o vento? Não, respondeu Emília, rindo com ternura. Ele é quem fala comigo. As duas ficaram ali, olhando o mar, enquanto a luz do farol se mantinha acesa, como um coração que, mesmo cansado, ainda escolhe continuar batendo. E quando o sol se pôs por completo, a corrente do vento soprou mais uma vez, trazendo do horizonte o eco de uma voz distante, menos a mesma que o tempo nunca conseguiu apagar. Enquanto houver quem escute, o amor continua. O vento voltou a soprar naquela noite, mas não era o mesmo vento que ela conhecera. Este era mais leve, como se viesse não do mar, mas do próprio coração do tempo. O farol dormia. A luz descansava e, mesmo assim, a casa parecia cheia de vida. Emília não vivia mais ali, mas de vez em quando voltava apenas para ouvir o som que o silêncio fazia. Diziam que, à noite, quando tudo ficava quieto, era possível escutar algo vindo das paredes, menos como páginas virando sozinhas. Mas ela sabia, não era o vento, era o tempo conversando com quem sabia escutar. Naquela noite, ela trouxe algo novo, um gravador antigo, colocou-o sobre a mesa, perto da caixa de cartas, e apertou o botão vermelho. Se alguém encontrar isto, começou a dizer, saiba que o tempo não leva nada menos, ele devolve. O que chamamos de passado é apenas um presente que ainda não terminou de ser lembrado. E o amor é o vento que nos ensina a escutar. Ela sorriu. O som do mar preencheu o espaço entre as palavras. Depois desligou o gravador e ficou apenas ouvindo. De repente, uma brisa atravessou o salão. As cortinas se moveram e o gravador, desligado, voltou a girar sozinho. A fita rodou em silêncio por alguns segundos.
até que uma voz menos baixa, distante, mas clara, menos encheu o ar. Emília, ela se virou, o coração calmo, como quem reencontra um velho amigo. O vento ainda lembra. A fita parou. O ponteiro do relógio moveu-se. Las 5:48 da tarde, o mar, lá fora, começou a brilhar. A lua estava cheia e a luz refletia sobre a água como um caminho. Emília abriu a janela. O ar frio entrou, cheirando a sal e saudade boa no horizonte. Viu uma embarcação pequena, com uma luz acesa no topo, menos a mesma cor. A mesma intensidade do antigo farol, ela sussurrou, sem perceber que estava sorrindo. O tempo nunca termina. Só muda de voz. O vento soprou mais uma vez, tocando as cartas dentro da caixa. Uma delas se abriu sozinha, revelando uma frase que não estava antes escrita. Tudo o que foi amor ainda é. Emília apagou a luz, mas deixou a janela aberta. O vento continuava entrando, trazendo o som das ondas e o eco de uma canção que ninguém lembrava o nome. Lá fora, o farol menos apagado há anos, menos brilhou uma última vez, não por dever, mas por amor.